Muito bem, meus queridos. Voltamos, então. Como eu disse anteriormente, essa é a nossa aula de número 1, né? E durante esse módulo, né, esse bimestre, nós vamos falar a respeito de administração eclesiástica. Tema bastante importante para nós, tá? Porque serão conceitos que nós vamos aprender, né? E que vão servir para a nossa carreira, para os nossos estudos, para as nossas atividades na igreja, mas também fora dela, tá certo? Então, o meu conselho para você é que você aproveite realmente esse período, né, esse momento que nós estamos juntos aqui, e que você realmente se dedique aí ao estudo da administração, certo? É importante que você consulte outros materiais, que você utilize outras fontes de pesquisa, porque não é o nosso intuito, de maneira nenhuma, esgotar esse tema, mas apresentar aqui de uma forma geral, né, na verdade, porém com bastante coesão e profundidade em alguns temas, para que a gente realmente aprenda algumas ferramentas, adquira algumas ferramentas e que a gente faça, né, possa fazer com mais excelência o nosso trabalho na igreja, né? Exerça o nosso ministério de maneira mais excelente e façamos aquilo que o Senhor Deus nos chamou para que nós fizéssemos, né? Seja lá o pastorado, ou a liderança de um pequeno grupo, ou de um departamento nas nossas igrejas, tá certo? Então, vamos prosseguindo aqui, apresentando já de início, né, a palavra administração, ela vem do latim, e é a junção de duas palavrinhas, certo? A primeira é ad, que significa direção, tendência para, e minister, que é subordinação ou obediência, né? E significa aquele que realiza uma função sobre o comando de outrem, isso é, aquele que presta um serviço ao outro. Essa palavrinha minister é que deu origem também à palavra ministro, né? Se nós levarmos ao pé da letra, né, o significado da palavra ministro, por exemplo, um ministro do presidente da República. O ministro é aquele que está a serviço da autoridade máxima do país, né, que é o presidente da República. Então, o ministro é aquele que está a serviço de outro. Todas as vezes que uma palavra similar a essa for utilizada nas escrituras, é para designar, portanto, uma função assim, né? De alguém que exerce uma função e que está a serviço de alguém, né? Ou um mordomo quando está a serviço do dono da casa, né? Ou de um ministro político servindo ao rei, ao governador em um palácio, tá certo? Então, é daí que vem a ideia de administração, certo? É aquele que está subordinado a uma outra pessoa. No entanto, é alguém que exerce uma função de direção, de administração, certo? Ou de gestão, quer seja de uma casa, quer seja de um país, quer seja de uma empresa, quer seja de uma igreja, certo? É aquele cuja função principal é dirigir, é administrar, é gerir os recursos que essa organização ela dispõe, certo? Então, com o passar dos anos, a administração ela tomou formatações diferentes no que diz respeito à sua definição, né? Tornando, de certa forma, diferente da sua origem, né? Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver que o ser humano, enquanto um ser social e organizado, né, nas suas comunidades, ele sempre precisou uns dos outros para que ele pudesse maximizar a produção, para que ele pudesse ter acesso a serviços e produtos que ele não era capaz de produzir e de executar. E aí o homem se organiza, né? Numa pequena comunidade, numa sociedade, né? No entanto, haverá sempre de haver
uma figura de alguém que possa gerir, que possa administrar, não é? Estas pessoas e estes recursos, de modo que cada participante dessa sociedade ele pudesse ter a sua contribuição no trabalho, no serviço dessa comunidade e que pudesse também, de igual forma, usufruir do bem comum dessa sociedade, dessa comunidade, certo? No entanto, com o passar do tempo, a função do administrador, do gestor, né, ela passou a ter conotações diferentes, né, até o ponto de chegar a tornar-se uma ciência, né? A administração hoje é considerada como uma ciência, a administração científica, embora, é óbvio, né, ela seja diferente daquela ciência natural, né, que nós vimos lá no curso de filosofia, lá no seu início, né? E a ciência, do modo como ela se desenvolveu na contemporaneidade, nós podemos tratar a administração, sim, enquanto uma ciência, né? Quem sabe aí mais voltado para o ramo da ciência social, certo? E segundo Chiavenato, que é um dos teóricos da administração, a administração pode ser definida da seguinte forma. Veja lá comigo no quadro, nessa frase em destaque. A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais. Então, veja só, cada organização ela tem um objetivo, certo? A igreja tem um objetivo, uma empresa qualquer tem um objetivo, mesmo estas comunidades que eu acabei de citar agora, né? Mesmo as mais primitivas, elas tinham uma finalidade, né? Um objetivo, uma meta para aquele grupo de pessoas, certo? E para o atingimento dessa meta, né? Para que esse objetivo ele pudesse ser alcançado, foi necessário, né? E com o desenvolver do tempo, né? Com o desenrolar do tempo, desenvolveu-se ferramentas de administração e que o Chiavenato aqui vai organizar isso tudo e dizer e definir de forma breve e sucinta que a administração é esse processo, né? É esse processo do qual nós lançamos mão para atingir esses objetivos, né? E esse processo, ele visa gerir os recursos que são disponíveis. Que recursos são eles, né? São recursos materiais, são recursos humanos, são, quem sabe, terras, pode ser dinheiro, né? Tudo isso pode ser caracterizado como um recurso. A gestão desses recursos, para que ela seja excelente, ela envolve 4 passos específicos, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Todas estas ferramentas que nós vamos aprender mais adiante, né? Mais pormenorizado, cada uma desses aspectos, certo? Veja só, a administração é necessária desde muito cedo verificou-se que é impossível ao homem realizar a maioria das atividades que a própria sobrevivência lhe exigia, sem o auxílio de outras pessoas. Tá vendo lá? É aquilo que eu disse ainda há pouco. Quando o homem, né, ele se organizou em sociedades, né, em comunidades, ele percebeu que ele não poderia produzir tudo aquilo que era necessário para a sua própria subsistência. E é por isso que ele precisa de outro homem, né? Ele precisa de uma outra família que cultiva um produto diferente daquele que a sua comunidade ela produzia naquele momento, né? Começa a nascer as transações comerciais, né? O primeiro, o escambo, que era a troca de mercadorias, né? De repente, a troca de um serviço por outras mercadorias, e com isso a sociedade ela foi se desenvolvendo, né? Até criar a moeda, que seria essa mercadoria básica, esse produto com um valor específico,
um valor de medida que pudesse determinar o valor também desses outros produtos que são diferentes, tá certo? Então, isso fala de um desenvolvimento da sociedade, do homem enquanto um ser social, né? Desses mecanismos de comércio. E, nesse interim, nesse processo, né? É que se desenvolveu estas ferramentas, estas atividades, né, que hoje, no seu conjunto, nós chamamos de administração, certo? Então, aqui, meus amados, nós temos a nossa introdução para que esse vídeo ele não se torne muito longo e nem muito cansativo para você. Nós vamos encerrar aqui, mas nós já voltamos em seguida, dando prosseguimento à nossa aula de hoje, tá certo? Aguardo você até daqui a pouco.